Ainda de pé, quem trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Juízes 7. Glórias a Deus. Juízes 7:15, eu quero frisar aqui um versículo que nós vamos meditar hoje. Serei breve na palavra, que o Senhor Jesus Cristo já tem falado aos nossos corações, né? A cada momento que nos colocamos na presença de Deus, Deus já determinou este momento. Ele sabe os feitos que nós temos praticamente proclamados sobre essa terra, né? E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e de sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Glórias a Deus. Pode assentar. Glórias a Deus. Glorificar o Senhor Jesus com as palmas bem alegre. Glórias a Deus. Hoje à tarde eu estava na minha casa e estava pedindo ao Senhor uma palavra aos nossos corações. E Deus sempre fala primeiramente com quem vai pregar. Deus nos chama, Deus nos levanta, Deus nos capacita. E Deus, Ele tem como prazer de alegrar a nossa alma, de levantar o nosso ânimo, de fortificar o nosso espírito e nos alertar a cada momento. É uma grande batalha que estamos passando. E temos nós que somos conhecedores da palavra, cada vez mais nos espelharmos em homens, ou seja, grandes homens e grandes mulheres que seguiram a vontade de Jesus Cristo sobre essa terra. Homens e mulheres que não se deixaram levar por palavras negativas. Escute isso, é muito importante o que Deus vai falar ao nosso coração hoje. Dada aqui praticamente a atenção ao versículo que eu li aos irmãos, para você entender um pouco mais, nós temos que voltar um pouco à história. Todos conhecem a história de Jerubaal. Quem ouviu falar em Jerubaal aqui? Jerubaal é Gideão. Quando se fala de Gideão, se fala de guerra. Quando se fala de Gideão, se fala de luta. Luta carnal, luta espiritual e luta emocional. São 3 pontos que o Espírito Santo de Deus quer nos fortalecer essa noite. Sabemos nós que todas as vezes que o Senhor nos chama, Ele nos capacita. Sim, nos capacita. Mas para Ele nos capacitar, Ele nos prova também. Sabemos nós que temos da parte do Senhor grande reconhecimento na obra de Deus. Sabemos nós que da parte do Senhor temos dele benefícios neste mundo que muitos e muitos não têm, porque nós conhecemos o pano de fundo da história de Pedro, de Paulo, de João, conseguimos meditar nos Pentateucos, conseguimos buscar recursos, muitas das vezes na internet, e acabamos nos aprofundando mais e mais na palavra de Deus. Mas o mais importante de tudo isso é a nossa vida espiritual, ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus, o discernimento dado para mim e para você, através do Espírito Santo de Deus, que nos revela, através da palavra de Deus, a sua vontade. É isso mesmo, meus irmãos. É muito importante o crente, ou seja, aquele que quer andar no preceito bíblico, conhecer os mistérios de Deus, primeiramente buscar a cobertura do Espírito Santo de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Primeiramente, buscando os dons de Deus. Segundo, aquebrantamento. Terceiro, oração, jejum, ou seja, acreditar que Deus tem algo para te dar, muito melhor que esta terra tem para te dar. E se nós analisarmos o contexto bíblico aqui na história de Jerubaal, ou seja, de Gideão, nós vamos ver aqui que Deus tem maneiras diferentes de trabalhar na nossa vida.
Maneiras, muitas das vezes, que nós não entendemos, não sabemos o porquê. Depois que nós sentamos e começamos a analisar o que nós temos passado, no decorrer dos anos que viemos para Jesus Cristo, que conhecemos, que começamos a nossa caminhada, nós começamos a ver Deus em tudo. Começamos a ver, olha, por isso que não estava dando certo aquilo, por isso que não estava acontecendo aquilo, como a minha filha disse aqui, por isso que demorou tanto tempo, porque Deus tem um plano para todas as coisas, Deus conhece aquele que chama. E Gideão, Jerubbaal, estava provando o melhor de Deus nessa fase que eu li aqui, que nós meditamos. Gideão estava provando o melhor de Deus, do sobrenatural de Deus. Se começarmos com o início da história de Gideão, Gideão foi uma pessoa que foi sempre perseguida. O seu povo era um povo perseguido. O povo de Gideão, o nosso povo no caso, era um povo naquela época que era cercado, era tomado, era roubado pelos medianitas. Vinha a força maior sobre a terra e tirava do menor. A produção era roubada. Tudo que eles produziam, medianitas vinham, roubavam, saqueavam os seus celeiros e deixavam o povo, a nação de Israel, passando fome. E o mais interessante da história, meus irmãos, é que Gideão foi chamado em uma casa onde a idolatria imperava. O pai de Gideão não adorava o Deus de Israel. O pai de Gideão, diz a história, que ele adorava o Deus Baal. Não conhecia, ou seja, não tinha nenhum vínculo com o Deus de Israel Todo-Poderoso. Não estava ele praticamente doutrinado no Deus de Moisés que abriu o Mar Vermelho. Não estava ele praticamente doutrinado na doutrina do mistério, do milagre de Deus sobre a terra. A história conta que dentro da casa de Gideão, dos pais de Gideão, havia um altar de Baal ali. E ali era adorado o Deus Baal dos medianitas. E Gideão, um pouco antes, estava no campo, trabalhando o seu trigo, e ali ele trabalhando, cabeça baixa, a história diz que um anjo apareceu a Gideão ali. E o anjo, Deus vendo o povo sendo humilhado, sendo perseguido, aquele anjo chegou, varão valoroso, vai nesta sua força, porque o Senhor é contigo. E Gideão estava tão focado no que ele estava fazendo, ele estava malhando o trigo no lagar, no meio do lago, no meio do banhado, veja só se isso pode. Para se esconder do inimigo, ele não ficava a campo aberto, onde o sol batia, onde o vento batia, onde não tinha a umidade. Pelo contrário, ele colheu o seu trigo, foi lá no meio do lagar, no escondido, a trabalhar o trigo, porque ele tinha medo de ser saqueado. E Gideão estava ali naquele momento, trabalhando o seu trigo suado, o anjo do Senhor aparece e fala: varão valoroso, o Senhor é contigo. E naquele momento Gideão falou: se o Senhor é comigo, por que é que eu estou passando? Por que é que nós estamos passando tanta humilhação nesta terra? Olha só que interessante, meus irmãos. E a história de Gideão começa. A intimidade de Gideão com Deus começa ali naquela interrogação. A história conta que Gideão já começou colocando praticamente o Senhor à prova, falando: se Deus é comigo, Deus, me dá um sinal, o que eu tenho que fazer? A história conta que o anjo do Senhor ficou observando Gideão. Gideão falou: pera, se o Senhor é o anjo de Deus mesmo, me dá uma prova, eu vou até ali e já volto. A história conta que Gideão foi dentro da casa dele, pegou ali o melhor carneiro, pegou o melhor prato, o melhor bolo, levou lá e apresentou a oferta ao anjo do Senhor. Naquele momento, o Gideão viu que era o anjo do Senhor, o anjo sentou-se à penha. Diz a história que o Gideão colocou a carne sobre a pedra, colocou a farinha, o anjo do Senhor pegou a ponta do seu cajado, somente tocou naquela oferenda que Gideão tinha feito no altar ali. A história conta que o fogo veio e consumiu tudo, a oferta que Gideão fez. Quando Gideão viu aquela cena, a história conta que ele ficou praticamente amedrontado. Aí saiu da sua boca: meu Deus, eis que eu vi o anjo do Senhor. Ele ficou apavorado, porque diz na época a história que quem se confrontasse ou tivesse a presença de um anjo de Deus, um emissário de Deus, um enviado de Deus, ou quem visse a face do anjo de Deus, ou quem visse a face do Senhor, morria no mesmo instante.
era fulminado sobre a terra. E Gideão tinha aquilo dentro dele. A história conta que naquele momento o anjo do Senhor falou, não, eu sou contigo, Gideão, vai nessa tua força. Dado tal interesse, Gideão continuou a caminhada dele. E a primeira coisa que depois que ele fez prova com Deus, Deus começou a fazer prova com ele. Deus falou, Gideão, agora eu quero de ti algo. Vai lá na sua casa, pega o segundo boi do seu pai, ao saber aquele boi de 7 anos, aquele boi mais bonito que o seu pai tem. Vai lá no altar de Baal que tem dentro da casa do seu pai, derruba o altar de Baal do seu pai. Pega a lenha que está ao redor, faz ali um sacrifício, queima a lenha, pega o boi, sacrifica o boi e dá em holocausto para mim. Gideão foi lá. E aonde que começa a sabedoria de Deus? A história conta que Gideão, naquele mesmo momento, naquela mesma noite foi. Em vez de ir de dia, a história conta que ele foi à noite lá. No mesmo momento, Gideão nem esperou, porque ele sabia que se ele fosse durante o dia, todo o povo ia se levantar contra ele. Enquanto o povo estava dormindo, meus irmãos, Gideão foi até lá. Pegou, fez tudo o que o anjo do Senhor tinha feito à noite. A história conta que na manhã seguinte, todo o povo do arraial daquele vilarejo se levantou, chegou lá, viu o altar de Baal quebrado, toda a madeira que tinha em roda tinha sido consumida e estava queimando um holocausto ali, num novo altar que a Gideão tinha levantado ao Deus de Israel. O povo queria o pescoço dele. Quem é que fez isso? Coloca para fora. Aí todo mundo falou, foi Gideão. Foi o seu próprio filho que destruiu isso aí. Naquele momento, a história conta que o Espírito do Senhor tomou conta de Gideão. E dentro dele nasceu uma esperança, nasceu uma chama de proclamar que o Deus de Israel era vivo sobre a terra. Naquele momento, a história conta que ele enfrentou todo o povo e começou a esparramar sobre Israel. E chamando os homens que queiram se levantar, os homens que queiram lutar pela causa do Deus de Israel, que se apresente para guerrear, se apresente para lutar, para defender a nossa terra, para nos livrarmos do Deus de Baal, como eu fiz na minha casa, e adorarmos somente ao Deus de Israel. Apresente-se aqui. Amanhã eu estarei aqui com uma comitiva de homens que se apresentarão e nós iremos e daremos contra os midianitas e venceremos e conquistaremos essa terra que o Senhor tem nos dado por herança. A história conta que os feitos de Gideão se esparramaram sobre aquela terra. Todo mundo ficou sabendo que tinha se levantado um homem de fé, um homem de coragem, que tinha ido contra o Deus de Baal e estava indo contra aquela nação maldita que estava aprisionando, que estava roubando todos os anos. Todo mundo se alegrou e foi em direção à casa de Gideão. A história conta que naquela noite Gideão foi dormir e amanheceu. Quando amanheceu o dia, ele se assustou. Havia ali no vale mais de 30 mil homens, cavalos, carruagens, um exército enorme. De uma noite sequer passada, o Deus de Israel levantou ali praticamente uma nação. A voz rompeu fronteiras e homens e mulheres com suas enxadas, com suas foices, se dirigiram até o arraial ali de Gideão para lutar pela causa. Aleluia! Mas o interessante é, meus irmãos, que Gideão tinha o quê? Intimidade com Deus. Naquele momento, o único que tinha intimidade, que falava com Deus, era Gideão. Até então, o povo ainda não conhecia o chamado de Gideão. Até então, o povo ainda não entendia da onde que surgiu aquela força num homem que sempre foi humilhado, sempre foi tido como derrotado, sempre foi tido como o mais pequeno ali. Como é que aquele homem chamou em uma noite 30 mil soldados para uma peleja? O povo não sabia,
Mas Deus e Gideão sabiam o que estava acontecendo. Escute isso. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém imagina. Todo mundo vê. Mas você e o Espírito Santo de Deus sabem o que está acontecendo na sua vida. Aleluia. A história conta que naquela mesma noite, Gideão estava feliz. Passou-se um dia. As trombetas soaram. O povo estava preparado para a guerra. Ele ia ir contra os medianitas. Ia fechar as fronteiras. E a terra de Gideão seria a terra mais próspera, o inimigo não tocava mais. Mas naquela mesma noite, o Deus de Israel se manifestou a Gideão. A história diz que naquela mesma noite, Deus falou: Gideão, vem cá, meu amigo. Eis que o povo que está contigo é muito para eu dar a terra na sua mão. Eu não vou fazer isso não, Gideão. Eu quero que você vá lá amanhã bem cedinho, ao nascer do sol, e proclame sobre ali o povo, aquela multidão, assim: que os covardes, os medrosos, aqueles que estão sem coragem, pode pegar o seu equipamento, a sua carruagem, a sua enxada, a sua foice e pode voltar para trás. Não fique aqui, volte. Gideão, naquela noite, eu creio que nem dormiu. Gideão, no amanhecer, viu todo aquele povo. Fazendo uma analogia, eu creio que ele subiu lá naquela rocha alta e começou a falar. Não tinha microfone como tem hoje, não tinha holofote como tem hoje. Era a potência de Deus falando naquele local, meus irmãos. Era Deus, não era o Gideão. Ou seja, é nós. Não, é Deus nas nossas vidas, nós não somos nada, nós somos o pó. Aleluia. Gideão levanta a voz e fala: os medrosos e os covardes voltem. Aleluia. Parou um silêncio que nem está aqui agora. Ninguém falava nada. Aí começou um, começou dois, começou três, começou quatro, começou cinco, começou a levantar aquele poeirão, Gideão vendo aquele povo, todo mundo virando de volta, cada um pegando o norte, pegando o sul, aleluia. Aí abaixou aquela poeira, quando o Gideão viu de 30 mil, que estava praticamente tomado o arraial, ficou só 10 mil, irmão. Mas o coração de Gideão estava firme, estava na promessa, são 10 mil. 10 mil ainda é bastante. Vamos dar nos gileaditas. A história conta que Deus mais uma vez falou: Gideão, ainda não. Ainda é muito, Gideão. Faz assim, Gideão. O povo está com sede, o sol está quente. Manda esse povo descer lá embaixo no rio. E aquele que eu disser para você, esse irá, esse irá. Aquele que eu disser, esse não vai, esse não vai. Olha a intimidade que Gideão tinha com Deus. No meio de uma multidão, irmão. Deus fala: ó, aquele que eu disser, este irá, este irá. Aquele que eu disser, este não irá, este não irá. A história conta que Gideão foi lá e falou: olha, vamos descer lá embaixo no rio e vamos beber água. Que o Senhor vai dar as novas instruções. Ele, praticamente crente como eu e você, pensava: vamos lá, esse povo são 10 mil, eles vão chegar lá, vão beber a água, e Deus vai pegar todo mundo, vai fortalecer todo mundo, e nós vamos para a batalha, vamos batalhar com esses 10 mil, e vamos vencer aquele exército lá de 30 mil. Já tinha diminuído. Não estava mais 30-30, estava 10-30, mas ainda assim Gideão estava contente, sabe? A história conta que naquele momento todo mundo desceu. E quando chegaram lá na beira do rio, lá embaixo, Gideão só observando lá de cima, que foi o que o anjo falou: vai lá, Gideão, manda o povo descer a água e fica lá em cima na penha e fica observando, Gideão. Não fala nada, somente observa. Quando eu falar, você vai separar. A história conta que todo mundo desceu, irmão. Desceu lá na beira do riacho. E a história conta que todo mundo, a maioria deles, chegavam lá. E o anjo foi bem claro, falou: aquele que levar a água até a mão, esse mete a parte, pode deixar a parte. Mas aquele que se abaixar para beber a água, separa para mim. E a história conta que naquele momento Gideão ficou olhando. E dos 10 mil, 300 chegaram lá em posição de guerra, olhando, se abaixavam, pegavam água,
Meteva a cozinha, olhando, vigiando, e sair. 300, aleluia. 9.700 homens, soldados, preparados para a guerra, chegaram lá, tiraram as suas roupas, tiraram as suas armaduras, que estavam preparados para a guerra, irmãos. Eles estavam prontos para ir para a guerra. Tiraram a sua armadura, largaram a sua espada, largaram a sua lança. Não olharam o adversário, não olharam a situação e se despojaram na água. Ou seja, abriram a sua defesa para o inimigo. Muitas das vezes nós temos que vigiar. As provas vêm, mas nós temos que ser atentos à voz do Senhor. A história conta que Gideão naquele momento mandou embora mais 9.300 homens. Somente 300 homens, ou 9.700, desculpe. Somente 300 homens ficaram disponíveis naquele momento. Eram aptos a ganhar a guerra. Gideão, o coração dele estava aflito, porque ele ia lutar contra um exército. Como ele ia ir contra 300, somente com 300 contra um exército? Ele voltou para sua tenda, a história não conta, mas estou eu aqui agora conjecturando. Ele voltou para sua tenda e falou: Senhor, muitos soldados valentes, eu creio em oração, né? Começou a falar com Deus. Olha, Senhor, mas muitos que estavam lá, ele quis questionar. Não estão, só ficou os pequenininhos, ficou os jovens, adolescentes. Como é que eu vou lutar? E o Senhor, que é misericordioso, deu um alívio para Gideão. Escute isso, a mensagem é essa hoje. É dia de boas novas. É dia de nós anunciarmos boas novas. É momento de nós estarmos com o nosso ouvido espiritual aberto às coisas de Deus. Escute isso, a mensagem essa noite é essa. A história conta que naquela mesma noite, Gideão não dormiu. O anjo do Senhor apareceu a Gideão. Gideão, faz assim, Gideão. Vai agora lá no arraial dos Medianitas, aonde vai ser a guerra amanhã de manhã. Eu quero que você e o seu moço purá desça até lá agora que eu vou falar contigo, Gideão. Aleluia. A história conta que Gideão, que estava sem sono, porque estava nervoso, sabia que estava marchando para a morte no dia seguinte, sabia que era impossível vencer aquela guerra, que não tinha como. A história conta que ele obedeceu à voz de Deus, ele desceu lá no arraial. Quando ele desceu lá no arraial dos Medianitas, a história conta que ele chegou por detrás da mata, se abaixando, e ali estava espiando. O anjo do Senhor falou: Gideão, só vai e espia, olha lá o que eu vou mostrar para você. Quando ele chegou, ele viu aquele exército, milhares de homens ali se preparando para a guerra no amanhecer. Quando amanhecesse o dia, a guerra ia começar. E ele pensou: como é que nós vamos vencer esse povo? Eles vão atravessar essas montanhas, vão dar em nós, vão acabar com tudo. Mas eu vou descer lá. A história conta que ele desceu, foi lá se rastejando por detrás do mato, da capoeira, deitado, e chegou lá e pegou 2 soldados lá. E ficou escutando o que aqueles soldados diziam. A história conta que aqueles 2 soldados, um disse para o outro: eu tive um sonho essa noite. E esse sonho muito me perturba. E o outro falou: mas o que você sonhou? Eu sonhei que no meio do nosso arraial dos Medianitas vinha um pedaço seco de pão, descia do céu, rodava em todo o arraial e entrava em todas as tendas. E aonde aquele pão entrava, a tenda era rasgada de cima e embaixo. E aquele pedaço de pão seco rodava e destruía tudo. Aleluia. O soldado inimigo estava falando para o outro, e Gideão escutando.
A história conta que o outro que estava ali do lado, em vez de dar uma credibilidade para o sonho do amigo, falou, não é nada, não, isso não é nada, é um sonho de barriga cheia. O outro foi e colocou mais lenha ainda, falou, o negócio é o seguinte, esse povo doido que vem contra nós, diz a história, que é um povo de guerra. E esse sonho que você teve não é nada mais, nada menos que o pão seco lá, é a espada de Gideão que vem contra nós, aleluia, porque o Deus de Israel é com ele, aleluia. Vocês estão entendendo o mistério de Deus, meus irmãos? Deus age nas pequenas coisas, Deus confunde aqueles que são, Deus usa aqueles que não são para nos abençoar. Muitas das vezes se fala em guerra, se fala em fome, se falava em, agora tempo atrás, coronavírus, isso e aquilo, e a tua casa prevaleceu firme na rocha, aleluia. Agora se passou há uma semana atrás a eleição, todo mundo com medo, isso, aquilo. Ei, deixa eu falar uma coisa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, aleluia. É a Bíblia, é a palavra provada aqui através da vida de Jerubaal. Naquele momento, meus irmãos, a fé de Jerubaal foi fortalecida. Quando ele escutou aquilo, irmão Wellington, o Gideão escutou aquilo falando, olha, ele está falando o meu nome ali. Ele quis, a Bíblia diz que ele quis falar alguma coisa, ele quis, eu acho que levantar e quis ir sozinho contra aquele povo, aleluia, com as mãos dele. Mas a Bíblia diz que ele adorou, aleluia. Gideão adorou, está aqui, a Bíblia diz que Gideão adorou ao Senhor. Pegou o seu servo e voltou de volta para o arraial dele, onde estavam os 300, tudo dormindo, que era ainda à noite. A Bíblia diz que ele voltou de lá com uma coragem tão grande, de ter escutado aquilo, de terem falado o nome dele, olha, aleluia, aquele louco está lá, está profetizando, está falando isso que vai acontecer, ele é isso, ele é aquilo, tem um Deus todo-poderoso que anda com ele, o milagre acontece. Aquela força veio dentro dele, irmãos. As palavras daquela pessoa entrou dentro dele, porque ele começou a acreditar de novo nos mistérios de Deus. E ele voltou lá na mesa. A Bíblia diz que na mesma noite, aleluia, de Calabassurian, Deus manda dizer ainda hoje, ainda este ano, coisas grandes vai acontecer. Eu recebo da parte de Deus, aleluia. A Bíblia diz que naquela mesma noite, o povo estava todo no arraial descansando para a luta no amanhecer do dia, cedo. A Bíblia diz que naquela mesma noite, Gideão voltou ao arraial, chegou lá no arraial e começou a gritar, levantem, acordem, acordem, porque Deus de Israel vai dar os medianitas em nossas mãos. O povo todo se levantou, irmã Noema, os 300 valentes. A história conta que naquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, entrou nele uma força, e ele começou a dar ordens, ele começou a levantar homens e mulheres ali, como ele falou, olha, o negócio é o seguinte, vocês vão pegar o cântaro de vocês, vocês vão pegar a flecha de vocês, o escudo de vocês, vocês vão me seguir, pegue o seu cântaro na sua mão, pegue a sua tocha na sua mão e me sigam, eu vou por aqui com 100 homens, você vai por lá com 100 homens, e você vai por lá e fecha com 100 homens, e olhe, vocês vão estar lá no fundo, vocês somente olhem para mim, olha só o que começou Deus a fazer através daquele homem, meus irmãos, é isso que eu e você temos que fazer. Estamos falando de guerra, estamos falando de Cristo, estamos falando disso, não, meus irmãos, nós temos que saber que aquele que está conosco é maior do que está por vir, aleluia, nós temos que saber que a qualquer momento Jesus Cristo está voltando, ou seja, a Bíblia minha e tua diz que a qualquer momento, a trombeta vai soar, então vamos deixar de ouvir coisas que dizem por aí, e vamos ficar aqui com os nossos ouvidos abertos para a trombeta que vai soar daqui a pouco, aleluia. A Bíblia disse que naquele momento Gideão ordenou e falou, fazei, olhai para mim, e aquilo que eu fazer, vocês fazem também.
A história conta que ele separou o povo, foi para nós, foi para sul, ele ficou lá. Quando chegaram lá em cima na montanha, se colocaram em posição de guerra, a história conta que Gideão começou a falar, começou a agir. A história conta que ele levantou primeiro a espada, todo mundo levantou a espada. Ele pegou o canto que estava em sua mão, cheio de óleo, aleluia. E quebrou aquele canto, todo mundo quebrou aquele canto, todo mundo, aqueles outros 300 em roda quebrar. E lá embaixo os soldados, 30 mil soldados viram aquele movimento, mas não estavam entendendo nada. A história conta que naquele momento eles pegaram a tocha e acenderam aquele óleo, e se levantou aquela labareda. Quando se levantou aquela labareda na frente, atrás só tinha praticamente uma fila, não tinha mais ninguém ali, aleluia. Mas o mundo espiritual estava trabalhando. Gideão não estava só com aqueles 300. De 300 tinha 1 milhão, tinha 2 milhões, tinha 3 milhões de anjos naquele momento. É isso que Deus está falando. Talvez você está falando que eu estou sozinho nessa peleja. Não, o Senhor que está pelejando por você. O Senhor sempre te levantou, sempre nos levantou como o quê? Como a luz nessa terra. Aleluia. Não siamo da solo, siamo como de Gideone. Abbiamo angeli que combatem com nós. O Senhor naquele momento deu a Gideão autoridade, ele quebrou o seu canto, acendeu o óleo. A história conta que lá no arraial, quando todos os soldados viram, ainda era noite. Quando eles viram, bateu um desespero e começou uma correria no arraial. Era soldado contra soldado. Quando começavam a puxar suas espadas, a história conta que começavam entre eles mesmos se matarem. Sabe o que Deus está falando, irmão? Que as bocas malignas, elas mesmas se acabam. As línguas malignas, elas mesmas se destroem. Porque o Senhor está conosco. Ou seja, o Senhor acampa anjos ao nosso derredor. Essa palavra eu quero deixar esta noite para nós. Ou seja, eu quero que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida através dessa palavra hoje. Tem de bom ânimo. Ouvi, mas ouvi as promessas de Deus. Ou seja, medita neste livro. Porque todas as vezes que Deus levantou homens e mulheres, Deus sempre falou assim. Quando Deus levantou Josué, Deus falou: Josué, tão somente não te aparte de ti o livro desta lei. Josué era pequeno, mas quando Deus falou, Josué, não se aparte de ti o livro, não se aparte esta lei de ti, que tu sairás vitorioso sobre essa terra. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao seu coração. Aleluia.